Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aconteceu uma grande reviravolta na CPMI do INSS. O depoimento de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, que estava marcado para hoje às 16 horas, foi cancelado. Ele está preso, mas o curioso é que já havia conseguido autorização para não precisar depor por ordem do ministro André Mendonça, e mesmo assim afirmou que compareceria e não ficaria em silêncio. Em poucas horas, tudo mudou. Seus advogados entraram em contato com os membros da CPMI e informaram que ele não iria mais. Isso deixou os militantes da Globo em pânico, pois já cogitam que pode ter sido um recado do Careca e que ele poderá acabar entregando algum político importante em uma futura delação premiada. Vamos acompanhar o desespero dos militantes e depois a postura firme do presidente da CPMI, que explicou que seguirá investigando os familiares, agora na condição de testemunhas. Atualização para vocês que vai mudar os rumos da CPI nessa segunda-feira. A CPI informou que foi cancelada a reunião que estava prevista para hoje para ouvir o Antônio Camilo Nunes, né? Aliás, o Antônio Carlos Camilo, que é o Careca do INSS. Ele está preso desde sexta, está na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. No início da manhã, o advogado dele disse que estava tudo certo para ir à CPI e que, inclusive, ele não ficaria calado, iria responder às perguntas de deputados e senadores. Mas agora há pouco, às 11 horas e 5 minutos, a Marina Franceschini mandou para a gente aqui essa atualização, que diz o seguinte, que a decisão do Supremo Tribunal Federal tinha facultado a presença do investigado, cabendo a ele optar por comparecer ou não. E aí, com essa reviravolta, o presidente da CPI mista, que inclusive a gente entrevistou aqui no início do Conexão, o senador Carlos Viana, lamentou essa ausência. Era uma presença confirmada. No meio da manhã, algo aconteceu que a gente está apurando exatamente o que vai ser, o que a defesa vai dizer, e agora ele lamenta a ausência que acaba de ser informada à CPI. Ele disse o seguinte: perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos de aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados. Essa CPMI tem uma oportunidade histórica de ir a fundo, porque esse Careca do INSS, obviamente, não ia agir sozinho e tem a complacência do andar de cima. Tem gente que está ali abrindo o caminho para essa roubalheira. Porque quem tem a chave do cofre, quem tem os códigos, quem tem as senhas, não é o Careca do INSS. Agora, o que realmente, os holofotes todos em relação a esse crime hediondo, eu diria, de tungar aposentados e pensionistas. Agora, a gente deixou de falar da fila, que é escatológica. Desde o governo Bolsonaro, bateu 2.400.000 pessoas na fila do INSS em 2019. Na fila, esperando para ganhar o que lhe é de direito, fora a perícia que deixou de ser feita como deveria. E no governo Lula isso escalou. Teve oscilações no meio do caminho e hoje, até onde eu sei, esses dados não estão sendo divulgados mais. Qual é o tamanho da fila do INSS? Então, uma coisa não está, penso eu, desconectada da outra. Quem é ministro da Previdência Social no Brasil deveria ser um quadro técnico ou coloca um ministro político que tem algum conhecimento sobre o assunto e um secretário executivo com função de xerife, conhecendo profundamente os desafios logísticos, tecnológicos, de transparência, de aferição de resultado, cobrança por desempenho. A gente deixou de falar sobre isso, percebe? Quer dizer, tem um escândalo ainda insolúvel que precisa ser esclarecido, é uma questão de honra para nós brasileiros, como um todo. É um contingente que foi duramente sacrificado, com proventos já reduzidos e tungado à revelia de seu interesse. Isso está claro. Agora, o Careca do INSS não resolve todos os problemas da Previdência e o Brasil deveria prestar mais atenção em quem nomeia para ministro da Previdência Social. O depoimento do Lupe, e quero ser bem compreendido aqui, a gente não vai aqui fazer nenhuma ilação, faltou, a meu ver, com muita clareza, prestar atenção. Sabe aquela história? Você tem lá as reuniões, você tem as pessoas que são os quadros técnicos dizendo tem algo dando errado. A resposta não pode ser protocolar. A resposta não pode ser segundo o manual. Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa virar essa página. Esse escândalo horroroso, ele tem que ser, de fato, um divisor de águas na forma como a gente pensa previdência social no Brasil,
fala-se muito da reforma da Previdência. Outra história. Eu estou falando no dia a dia, quem já contribuiu, tem direito, vai entrar numa fila com 2,5 milhões de pessoas para receber. O governo deixa de publicar os dados atualizados sobre quantas pessoas estão esperando a vez, porque não interessa ao governo divulgar. E que é isso, gente? Cancelamento do depoimento do Careca do INSS. Primeiro, André, houve uma certa surpresa por parte dos membros da CPI, porque o ministro André Mendonça disse que o Careca não era obrigado a falar, ninguém é obrigado a produzir informações contra si próprio. Então, se esperava que ele não fosse depor. Aí ele vai e diz, vou falar, tudo que for perguntado eu vou responder. E daí, na última hora, ele cancela o depoimento. O que foi entendido dentro do Congresso? Esse pessoal sabe como é que funciona isso. Ameaça, né? O Careca vai lá e diz, vou falar... Recado, né? Recado e ameaça, tipo, olha, eu vou falar. Quem tiver que tomar uma providência para me fazer ficar quieto, agora é a hora. Então, foi isso que aconteceu, muito provavelmente, na interpretação dos próprios membros da CPI. E dessa forma, eles já estão esperando que o próximo convocado a depor, que é o Maurício Camisotti, outro integrante desse esquema muito importante, siga o mesmo caminho. E aí a estratégia passa a ser convocar os ministros da Previdência de outros governos, incluindo o Onyx Lorenzoni, será convocado, que foi ministro do Bolsonaro, e, além disso, presidentes do INSS e diretores de benefícios. Então, eles já sabem que não vão poder contar com esses personagens, que agora, gente, vão ficar muito sob a mira da Polícia Federal e de todos os envolvidos no esquema, prestando atenção se ele vai fazer delação premiada ou não, né? Quando tem um esquema assim, a primeira coisa que você pensa o sujeito, para se livrar, pode recorrer a uma delação premiada. Então, tem muita tensão em Brasília em relação a isso. Essa ida e vinda do Careca do INSS mostra que tem um jogo acontecendo nos bastidores que a gente ainda não decifrou, mas logo vai vir à tona. Isso é fatal. Nunca mas deixa de vir. Você já deu o caminho das pedras, Exato. Porque, claro, uma pessoa que não precisa falar, está na mira da investigação, qualquer coisa que ela fale pode ser usada contra ela, produzir provas, ela se dispõe a falar num ambiente político, é recado. E anuncia, né? E anuncia. Alô, galera, tô indo. Alô, galera da turma ABC, tô indo aí, entendeu? Então, assim, recado tem endereço certo. A gente só não sabe para quem que foi esse recado. Mas que teve recado, teve recado. Quem é? Eu. Senhores, boa tarde a todos, todas. Nós nos reunimos agora há pouco no meu gabinete, participaram da reunião o relator, o vice-presidente, os líderes do governo e também da oposição, para analisarmos a decisão hoje de um dos envolvidos em não comparecer à CPMI, apesar do compromisso que foi feito pela defesa durante o final de semana. E há consenso de todos os participantes. Nós estamos convocando para amanhã, às 14 horas, uma sessão extra-pauta para a votação em regime de urgência de 6 requerimentos para comparecimento já na próxima quinta-feira. As pessoas a serem convocadas como testemunhas são Tânia Carvalho dos Santos, esposa do chamado Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo, Romeu Carvalho Antunes, filho dele, Rubens Oliveira Costa, sócio de Antônio Carlos Camilo, Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócio em várias empresas, Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, e o advogado Nelson Williams, que foi alvo da operação da Polícia Federal. Esses 6 nomes serão já convocados a partir de amanhã, oficialmente, mas estão sendo avisados hoje de que a convocação será feita em consenso com todos os participantes, e é uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas diante da recusa em vir, tanto ela quanto o filho
passarão a serem ouvidos obrigatoriamente pela CPMI. Da mesma forma, Maurício Camisotti, que já nos enviou também ofício por meio da defesa, de que não vai comparecer na próxima quinta-feira, portanto, a esposa dele será convocada. Ela é sócia também de uma das empresas que trabalhou na modernização dos sistemas da Previdência e terá de ser ouvida por esta comissão. E por último, houve uma discussão muito grande, mas também o consenso com relação ao advogado Nelson Williams. A argumentação é de que os advogados têm prerrogativas, mas no caso de Nelson Williams, nós entendemos com muita clareza que há uma série de indícios que precisam ser esclarecidos, desde movimentação financeira a uma série de outras questões e documentos que nós apresentaremos no dia em que ele estiver presente na CPMI. E nós esperamos com toda sinceridade que a partir dessas convocações, que todo o acordo seja feito com a comissão, seja cumprido pelos advogados e por aqueles que são os depoentes, como investigados ou como testemunhas, porque nós estamos aqui dispostos a dar uma resposta ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui em momento algum apenas ocupando espaço para qualquer tipo de investigação. A CPMI tem poder de polícia e ainda que o Supremo Tribunal Federal consiga ou ofereça habeas corpus para que essas pessoas possam não falar, a presença delas tem que ser obrigatória para os esclarecimentos que nós queremos em relação aos inquéritos que já estão abertos. Presidente, por gentileza, quando o senhor fala que houve um acordo, mas esses requerimentos eles vão ser votados amanhã, é isso? Todos os 6 requerimentos com os nomes que eu falei para vocês serão votados amanhã em acordo, aprovados amanhã em acordo na sessão extra-pauta que eu chamaria às 14 horas, 2 horas da tarde. Esse acordo foi com os governistas? Com os governistas e com a oposição. São nomes de consenso que são importantes para a investigação desse caso do INSS. E para esclarecer? Quinta-feira nós votaremos outros nomes de presidentes e diretores de associações e também servidores públicos, requerimentos que foram apresentados pós o acordo da primeira reunião. Nós fizemos um acordo entre oposição e governo de convocarmos imediatamente todos os diretores e presidentes que já estavam naquele momento com os nomes delineados, também convidar os ex-ministros e diretores, ex-presidentes do INSS. Muitos nomes apareceram posteriormente ao acordo, que na próxima quinta-feira eu colocarei em votação, entre eles alguns nomes ligados ainda, sócios e ex-sócios do Antônio Carlos Camilo, o Careca. Desses 6 nomes, o advogado Nelson Williams aparece como investigado, o restante testemunha? Todos eles como testemunha por enquanto. Todos Nelson Williams é apenas um investigado. Os demais nós queremos trazer como testemunha, como forma de oferecer a eles a condição de vir espontaneamente. E a oitiva vai acontecer quando? Vai o mais rapidamente possível. Estão todos convocados para quinta-feira. Convocados para quinta-feira, então. Presidente, todos os 6 são testemunhas. Todos estão. Os 5 são testemunhas do Nelson Williams investigado. É isso. Agora, eles estão convocados para quinta-feira. Todos os nomes. Mas, presidente, a comissão ainda vai apelar, fazer um apelo ao presidente do Senado para ter acesso às imagens, para poder rastrear as visitas que o Careca do INSS fez aqui? Eu já conversei pessoalmente com o presidente da Casa e a resposta é sempre a posição da advocacia do Senado, que se trata de informações sigilosas. Isso não vai influenciar no nosso trabalho, porque a nossa preocupação agora nós recebemos as quebras de sigilo bancário, telefônico que estão acontecendo, estão sendo repassadas, inclusive, pelo Banco Central. Esses documentos é que para nós são os mais importantes. À medida em que a investigação for prosperando, eu tenho muita confiança de que esses nomes que já estão presos e outros que serão presos, que a nossa expectativa é de que outros nomes também recebam a prisão preventiva, eles colaborarem e naturalmente as visitas aqui aparecerão até de forma espontânea. Sobre a decisão do ministro André Mendonça, que deixou muita gente irritada, resolvi trazer uma explicação do advogado Jeffrey Cicchini, afirmando que ele não tinha muitas opções, pois o réu tem o direito de não produzir provas contra si mesmo.
Aconteceu agora. Careca do INSS decide não depor e reunião da CPMI do INSS é cancelada. Careca do INSS, olha só. Antônio Carlos Camilo Antunes. Temos que dar os nomes aos bois. Careca do INSS. Quem é careca do INSS? Tá aqui o nome dele. Cancelou o depoimento que daria a CPMI. Mas e daí? Ele pode não comparecer? Como que funciona isso? Gente, olha só. A Constituição Federal assegura a todo investigado o direito ao silêncio. E agora é crime de abuso de autoridade a condução coercitiva. Então olha o que nós temos. Nós temos o direito do investigado de ficar em silêncio, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então o investigado pode exercer o direito ao silêncio. E é crime de abuso de autoridade você conduzir coercitivamente alguém. Eu pergunto, qual o sentido, então, de obrigar a pessoa a comparecer? Não pode obrigar, então, a pessoa a comparecer. O investigado, se ele se antecipa, se ele diz que vai exercer o direito ao silêncio, o entendimento da jurisprudência, e isso desde a era Lava Jato, é que, então, não precisa comparecer. Se eu não posso obrigar o investigado a depor, e eu não posso obrigá-lo a comparecer, qual a opção do juiz se não conceder liminar para que o investigado não compareça? Foi exatamente isso que aconteceu. Mendonça dispensa investigados de depor a CPMI do INSS. Tem muita gente criticando essa decisão do Mendonça, mas o Mendonça não tinha o que fazer. Eu não posso obrigar o investigado a comparecer. É crime de abuso de autoridade a condução coercitiva. O investigado pode exercer o direito ao silêncio. Então, o André Mendonça não teve outra opção. Antecipou, por meio da defesa, que vai exercer o direito ao silêncio? Então, concede a liminar, dispensando de comparecer, até porque se obrigar a comparecer é crime de abuso de autoridade. Então, André Mendonça não tinha outra opção. Foi exatamente isso que aconteceu e então, sem a presença do investigado, a sessão foi cancelada. Só para explicar aos brasileiros que o André Mendonça não tinha outra opção senão conceder essa liminar, que inclusive já é um entendimento consolidado. Desde a Lava Jato, essa decisão do André Mendonça já vem sendo aplicada em todo o Brasil. É um entendimento bem consolidado, não há novidade nenhuma sobre essa decisão. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Agora que eles conseguiram decretar a prisão do presidente Bolsonaro, a emissora do Amor está se vendo obrigada a relatar o que vem acontecendo na CPMI, que investiga o roubo histórico dos nossos aposentados. No fundo, eles sabem que essa CPMI vai trazer à tona mais um escândalo de corrupção do desgoverno do corrupto e que isso vai afundar de vez sua imagem para as eleições do ano que vem. Na minha opinião, o mais importante agora é focar na quebra de sigilos bancários e telefônicos e conseguir as provas para forçar esses corruptos a solicitarem uma delação premiada, como bem disse o senador Carlos Viana. O que vocês acham, pessoal? Mendonça traiu a direita ao conceder ao Careca o direito de não depor na CPMI ou estava apenas seguindo a Constituição? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.